Rafael Moreira de Roque, na sua perspectiva, o preconceito com Tokusatsu diminui ou ainda há uma barreira a ser quebrada? Rafael, tem várias maneiras de responder isso, ao meu ver, tá? Fora do fandom, quem não absorve, quem não consome, quem não tá atrás do tema Tokusatsu diariamente, semanalmente, como a gente, tem esse preconceito com, primeiro, a galera dos anos 60 que fala só o primeiro Ultraman é bom. E aí posta uma foto do Mebius, por exemplo, já vi muito isso, posta o Ginga e fala, ah, esse Ultraman é que é raiz. Quer dizer, tá totalmente por fora e quer dar uma opinião quanto a isso. Até aí ok, tá simplesmente baseado em nostalgia. Muito acontece também com a galera da época da Manchete. Eu falo galera da época da Manchete, mas eu sou da época Manchete, só que eu quis ir atrás. Então tem muita gente que não quer ir atrás. Muita gente que não tem o interesse. É Jaspion, é Kamen Rider, é Jiraiya, ponto final, e não quer. E aí a gente tem um outro lado que é o pessoal que vem perguntar muito pra mim. Ah, mas o que eu vejo agora? Danilo, me dá uma ideia. Eu tô vendo, por exemplo, seus posts de Kamen Rider Gits, tô adorando. Onde que eu assisto? Começa a ver, por exemplo, Gits e fala, caramba, como que eu perdi tanto tempo? Muitas vezes com outras séries isso acontece, eu tô aqui há 9 anos, isso acontece há 9 anos. Então quem quer abrir a cabeça, abre a cabeça. A pior parte não é quando a pessoa não quer abrir a cabeça. A pior parte é quando a pessoa só vê o que aconteceu, só tem o amor pela nostalgia e acha que aquilo é lei, é regra, é o que todo mundo tem que gostar. Isso é a parte ruim, e isso é o grande preconceito que a gente tem que quebrar. Primeiro, ignorar esses ataques e entender como, não como um ataque, por mais que algumas vezes soe como um ataque, é entender isso como a pessoa que não sabe, né? E a ignorância de não querer saber mais, ou até não ter o interesse, mas querer falar que só aquilo que é bom. É uma discussão antiga no fandom isso, né? E aí tem o outro lado da moeda que é criadores de conteúdo, o cara cria um perfil no Instagram, por exemplo, e fica criando treta entre eras, entre fãs, como se a gente tivesse que escolher uma única série pra gostar ou uma só era pra gostar, só uma geração é que é boa. E tem criador de conteúdo que faz isso. Ah, só o Jaspion que é bom, o resto não é nada bom. Quantos criadores de conteúdo não tem assim? E esse é o tipo mais horrível que existe. Esse é o pior tipo de criador, porque não quer que você respeite o gosto alheio, não respeita o gosto alheio e não faz questão de dividir o gosto dele com quem não gosta do que ele gosta. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, só o que eu gosto que é bom. Então esse preconceito existe, mas quando ele vem de fora por uma certa distância com o tema, é uma história. Mas quando ele vem de dentro, com gente que cria um preconceito, não assistam as séries novas. Ah, o Kamen Rider tem um panda. Tá, mas e aí, o que é esse panda? Ah, Dom Brothers é ruim porque aquele visual daquela foto de divulgação tá ruim. Então, esse tipo de preconceito criado por criadores de conteúdo, eu vou colocar bastante entre aspas aqui, porque é gente que só quer, na verdade, armar treta e ganhar like. Essa é a pior parte. Falei bastante, mais um Tokudok no ar. 9 anos de canal lidando com problemas como este que eu acabei de comentar, tentando manter a base e o fandom com paz, sem dividir por era ou por uma série boa ou ruim, a gosto de cada um. Esse é o Tokudok Responde 18. Wittenberg Andrade. Por que Kamen Rider e Ultraman no Super Sentai não fazem tanto sucesso no Brasil como Power Rangers? Qual o diferencial que fez Power Rangers ter êxito no Brasil? Comércio. Comércio, brinquedo, entrar na loja e ver o brinquedo, anúncio, passar em vários canais, passar no mundo inteiro, né, cara? Tudo que você vai ver de herói colorido hoje é Power Rangers, por mais que a gente não queira. Você vai apresentar agora um King Oger, a pessoa vai falar, ah, é Power Rangers. Por que isso? Porque virou sinônimo de heróis coloridos. Ultraman é muito famoso sim, mas ele é mais cult. Então assim, a gente que respira isso, mais uma vez, não vamos se incomodar com isso. Não precisa se incomodar, porque a gente tem que pegar e falar assim, olha, tudo bem, Power Rangers, mas esse Power Ranger vem daqui, que é um Gal Ranger, por exemplo, né? Então tem essas diferenças que eu vejo que é basicamente a diferença comercial. Gilberto Menezes Cruz e o Vitor Summer, mais ou menos a mesma curiosidade. Você já assistiu todas as séries das franquias Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai e Metal Hero? E o Vitor perguntou se existe alguma série que todo mundo viu, menos eu. Não vi todas, não tem como. Usando mais ou menos o não do Vitor, tem muita série que não é legendada, eu não vi, mas todas que tem legendada, tive oportunidade, sim, que já assisti. Até porque eu gosto de ir atrás dessas séries para poder ter argumento, fazer vídeo, fazer... Tem algumas séries que não, por exemplo, eu não vi X-Draft inteira, mas tem X-Draft inteira legendada? Pra falar a verdade, eu nem sei. Se você souber, me manda nos comentários.
Luke Pernazolski, qual foi o vídeo em que foi mais difícil de conseguir informações? Os que eu não fiz ainda, cara. E tem muito vídeo que eu comecei a fazer e parei no meio exatamente por não querer fazer um vídeo medíocre, eu só repetindo o que tá no Wikipedia. Eu quero sempre trazer uma experiência além, como você sabe. Então, para fazer, por exemplo, um review, o que precisa para esse review? Trazer só a repetição do episódio, fazer o review do Chaves, ou review do Chaves, você sabe o que é, né? Isas, e chutou a bola, Isas, e a bola bateu na trave, Isas, e tá bom, Chaves, a gente já viu esse lance do jogo, que mais? Então é isso, é o review do Chaves que eu costumo brincar. Então, o mais difícil de trazer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu queria muito trazer o review desse disco de vinil aqui e de outros da Top Tape da época, né? E eu fui atrás, conversei com o Fred Maciel, que é a voz desse cara, que é o único cara que pode contar as histórias da gravação desse disco. E ele falou, não tenho interesse na real de falar disso. Então, a dificuldade é essa, tipo, tem gente que não quer falar sobre, não quer dar depoimento, não quer comentar sobre um trabalho já realizado, então são vídeos assim. Então, o mais difícil de conseguir, no geral, eu nem lanço, ou paro no meio porque eu não cheguei onde eu queria, entendeu? Charles William Kruger, quais curiosidades de bastidores você nunca contou? Cara, no geral eu não conto coisas que não vão acontecer, que quase aconteceram, mas não aconteceram, ou que pode, de repente, fazer mal pra alguém, ou que, por exemplo, eu tive que uma vez botar um advogado atrás de um debochadinho que quis fazer graça, inventar coisas com o que eu falei, botei o advogado atrás do cara pro cara parar, porque tava excedendo um limite. Primeiro, conversei pacificamente, chamei a pessoa, falei, meu querido, não é assim, olha o que você tá fazendo tá errado, não é desse jeito que tá acontecendo, você tá aumentando de uma maneira que não é assim. Aí veio cheio do deboche, falei, não quer conversar? Advogado, pode falar com ele? Aí foi lá o advogado Paloma e o menino tá lá quietinho agora, quietinho, e não pode mais falar do Tokudok, senão alguém vai bater na porta dele. Então tem coisas assim que eu nunca contei, por quê? Porque não faz diferença pra quem quer ver um conteúdo de Tokusatsu. Olha o Pontes perguntando qual a franquia de Tokusatsu que mais gera engajamento para o canal. Cara, não tem uma franquia exata que gere mais engajamento, depende muito do tema e talvez, por exemplo, eu posso falar a franquia que menos gera engajamento, que é Ultraman. Ultraman é a franquia que menos gera engajamento em todos os aspectos, só que por outro lado é a que eu mais gosto, é a franquia que eu mais gosto, então eu não deixo de falar de Ultraman porque não gera engajamento, porque não dá números. Primeiro, porque eu amo, segundo, porque as pessoas têm que saber que Ultraman é bom, então essa é a que menos dá engajamento. Agora, também já tem o outro lado do, mas quando fala do Jaspion, foi-se o tempo em que usar o Jaspion dava muito mais ibope. Foi-se o tempo, porque agora tem muita gente falando disso, muita gente falando várias groselhas, é verdade, mas tem muita gente falando, então, sabe aquilo que aconteceu na Manchete, que muitos canais quiseram o conteúdo da Manchete igual da Manchete, e aí tudo caiu? É o que está acontecendo na internet, é o que já aconteceu na internet ultimamente, YouTube também, né? Harrison Azevedo. Minha pergunta, qual foi o maior desafio ao criar o canal e qual é o momento mais inesquecível desses 9 anos? Cara, o maior desafio dá pra juntar um pouco com as respostas anteriores, é criador conteúdo que faz desserviço, que fica gerando treta entre fandom, você querer colocar uma informação bem legal e nenhum outro criador de conteúdo jogar essa informação pra frente, porque não foi ele quem criou esse conteúdo. Por exemplo, trailer de Black Sun quando saiu, eu fiz em parceria com a Amazon. O cara que legendou pra Amazon entrou em contato comigo, a gente fez as legendas juntos. Ninguém divulgou que foi o Tokudok que ajudou na legenda, independente de você ter gostado ou não da série. Eu soltei os trailers que eu soltei todos legendados, os outros criadores de conteúdo preferem soltar o trailer sem legenda do que dar esse acesso às pessoas que têm a legenda. Então, a dificuldade maior não é só da minha parte, né? É ter o apoio, é ter mais gente que jogue pra frente um material, entre aspas, único, mesmo que não tenha saído do computador do cara. Então essas dificuldades são bastante grandes. Agora, momentos inesquecíveis dos bons, vários, a placa, todos esses bonequinhos, quando eu olho para esses bonequinhos aqui em volta, muitos deles os inscritos mandaram. Essas coisas são inesquecíveis. As entrevistas com artistas brasileiros e internacionais, ser chamado para evento, quando eu recebo convite para evento, mas não posso porque eu tô do outro lado do oceano. Tem muitas coisas inesquecíveis e legais, assim, as mensagens que eu recebo diariamente. Parece pouco para vocês que estão aí, mas para mim é muito legal, cara. Então,
São pequenos inesquecíveis por dia. Leonardo Araújo. Com certeza tiveram vários momentos em que você pensou em parar o canal, mas qual foi o momento mais hard que você passou e que pensou em acabar com tudo isso? Esse exato momento aqui. Esse exato momento. 2023 começou e eu falei assim, continuar para quê? Também por isso de não ter o apoio, de fazer um material e só soltar por aqui, ninguém jogar pra frente. Muito do, por exemplo, fazer um material, insistir naquilo e aí não sair da bolha. Quando não sai da bolha é bastante desanimador. Então, por exemplo, faz um review de uma série legal e fica só preso ali na bolha do Tokusatsu, não vai pra fora. Claro que isso depende também um pouco da maneira como se aborda e como se joga pra frente esse material. Então, muito dos materiais que eu faço, claro que é pro nicho, que é pra bolha do fandom, claro que é. Mas desanima um pouco também isso aí. Em 2020, o primeiro vídeo foi falando que eu tava ficando doente de tanto trabalhar, mas aí diminuindo um pouco o fluxo, deu pra continuar um pouco mais, até que veio a Band, veio o Black Sun, e estamos aqui até hoje. Mas tem vários momentos hard que você fala assim, puta, por que eu tô falando isso de novo? Como que as perguntas chegam há 9 anos as mesmas perguntas, sendo que já foi falado tanto, né? Então essas coisas desanimam bastante. Então momento hard tem vários, mas assim, é muito mais o lance de até onde eu vou encarar esse momento hard. Por exemplo, janeiro teve pouquíssimo vídeo. Por quê? Porque eu não tava afim e eu não ia me forçar. Eu não tava afim de forçar, eu queria mais ficar de férias e dar uma descansada, e foi o que eu fiz. Eu parei de brigar comigo mesmo para produzir conteúdo. A maior luta é comigo mesmo, sacou? Kleber Souza Danilo, como você se sente se tornado um expoente e referência no Tokusatsu? Cara, eu nem me sinto. Eu não me sinto porque não é como eu me vejo. É o que eu tava falando pro Leonardo na pergunta anterior. O maior contra de mim mesmo sou eu mesmo. Então, eu não me vejo isso. Eu não acordo todo dia e falo, eu sou o melhor. Eu tive uma conversa esses dias com outro criador de conteúdo, amigo meu, e ele falou assim, eu não sou famoso igual você. Eu falei, cara, eu não me sinto famoso, eu nem sou famoso. Se eu fosse famoso, eu tinha milhões de inscritos, eu tinha patrocínio, eu poderia trabalhar completamente diferente de como eu trabalho hoje, eu não teria mangás apoiando a minha câmera aqui, teria um aparato totalmente mais profissional. Então, eu não me sinto referência, fico feliz, claro que fico muito feliz, espero que eu continue alimentando isso, porque eu luto para levar um material que se torne referência, obviamente, os reviews que eu faço, os vídeos que eu faço são sempre para levar mais informação, mas eu ainda sinto que tem uma bolha a ser furada. Então, ao invés de me sentir um expoente ou uma referência, eu sinto que eu preciso de uma agulha ainda maior para estourar essa bolha. Cristiano 9, Danilo, qual você considera um grande momento do seu canal? Vários. É difícil colocar, porque eu tô há 9 anos, quase 800 vídeos, mas um grande momento do canal é eu poder falar assim, em janeiro eu não vou soltar vídeo até eu ter vontade. Claro que tem muitas coisas boas e momentos bons, entrevistar artista, as pessoas vêm mandar mensagem que é legal, pô, eu tava na deprê, mas agora eu vi teu vídeo, eu conheci, eu saí daquele Kamen Rider Black e vi outros Riders por causa dos vídeos que você soltou. Cara, isso são grandes momentos do canal. Então, na verdade, os grandes momentos são os pequenos e diários. Basicamente, essa é a resposta que eu te dou. Vivex, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar qualquer personagem fictício, como se eles existissem, qual eu entrevistaria? Uau, que pergunta difícil. E eu não vou falar o Jaspion. O primeiro Kamen Rider, eu acho que seria uma bela de uma entrevista para ele contar tudo o que já aconteceu, porque com esse cara aconteceu coisas. Um Gavan vai ser legal, porque esse cara também já fez de tudo nas histórias. São dois personagens que seriam muito legais de que, se existissem, ter uma conversa interessante. Neco Demontini acha que Jaspion é insuperável no Brasil ou Zero One pode ser considerado melhor? Por melhor que seja a história do Zero One, no Brasil, pensando em série, em comércio, em ícone, o Jaspion é o Jaspion, ponto final. Goste ou não goste, geração nova, geração pós-2000, molecada de 12 e 15, o Jaspion é importante sim, senão nem vocês estariam aqui. Uma vez mais, voltando à primeira pergunta, ainda assim o Jaspion, por melhor que seja, pelo ícone que é, não dá para considerar ele como o único possível. O Zero One também é interessante, como todos os outros são interessantes. Então o Jaspion é sim insuperável. Até quando? Não sei, porque o Jaspion já foi o National Kid já foi o Jaspion. Hoje o National Kid está quase esquecido. Então vamos ver até onde o Jaspion vai, e eu espero que ele não caia no esquecimento, sinceramente. Se depender de mim, pelo menos, isso não vai acontecer.
É que não adianta, né, cara? O Jaspion é um ícone pop, né? Não tem como falar dele. É a mesma coisa que, esses heróis coloridos são Power Rangers. Esse japonês é o Jaspion. Quantas pessoas não têm o apelido de Jaspion ou Jiraiya no Brasil só por ser descendente, não é verdade? Então tem isso, é um ícone que foi criado com muitos anos ali de reprises, de apoio, de comércio, de repetição, né? O Zero One não teve esse apelo e eu duvido que chegue no mesmo nível. Tokudok responde 18 finalizado, 9 anos de canal, não é pouco não, será que eu chego nos 10 anos? Será que eu continuo pós 10 anos? Não saberemos, que eu tenha saúde, vontade e apoio para isso. Se não tá inscrito, se inscreve, dá esse apoio então. Valeu, a gente se fala nos próximos vídeos. Falou!